Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui nesse vídeo para compartilhar um pouco da minha experiência de estar fazendo a prática, né, do homeschooling parcialmente em casa. O que tem sido de positivo para mim essa experiência? Primeiramente, é um estreitamento muito maior dos laços, né, entre mãe e filho. E também um momento de grande aprendizagem para mim. E também onde eu tenho trabalhado muito, muito, e Deus sabe disso, a questão da paciência, né? E nada melhor do que você praticar a paciência na prática, né? Às vezes você fala assim para Deus assim, Senhor, me dê paciência. Ele vai te dar realidades, situações que vai te exigir a paciência, né? Que é o que? Para você potencializar isso na prática, né? E segundo ponto é colocar Deus em tudo, né? O nosso homeschooling a gente trabalha assim, a gente coloca Deus acima de tudo, na frente de tudo, Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa base, Ele está acima de tudo, primeiramente. Então a gente trabalha o estudo sempre pensando na qualificação dele enquanto pessoa, dentro das virtudes, dentro da formação dele enquanto ser humano, e não temos esse olhar de que o estudo tem que ficar limitado à sala de aula. O estudo ele tem que estar dentro do ordinário da vida, né? Dentro do cotidiano, né? E então, quando a gente começa a ter esse olhar, o estudo ele se torna mais agradável. E por mais que tenha a parte penosa, que também é importante a criança entender isso, que nem sempre na vida tudo é diversão, nem sempre o estudo vai ser diversão, porque a nossa vida é assim, né? Então, trabalhar também essa questão do querer, da vontade. Então, muitas das vezes as práticas de estudo que a gente tem aqui, nem sempre são legais para ele. Ele acha, é chato e tal, mas faz parte da vida. A vida tem momentos também que são penosos para nós e a gente tem que lidar isso com as crianças. Mas também tem o lado também do estudo que eu coloco também de forma positiva, que é o lado mais agradável, onde eu coloco as dinâmicas, onde eu faço adaptações de acordo com o temperamento dele, onde eu começo a avaliar e reconhecer ele internamente, o que na escola a gente fica difícil de um professor fazer, e a gente vê isso perfeitamente, porque são muitas crianças, então a demanda é muito grande, não tem como ter esse olhar tão particular para a necessidade. Então, dentro da parte da didática, é começar a olhar de que ele tem uma dificuldade em determinadas matérias e outras matérias ele não tem tanta dificuldade. E o que acontece? O que ele não tem tanta dificuldade, a gente vai avançando, a gente vai explorando as potencialidades dele. E a parte que ele tem mais dificuldade, a gente volta. A gente não tem a pressa, sabe, de avançar o conteúdo. A gente só avança à medida que a gente aprende, porque o objetivo é a aprendizagem. O objetivo não é terminar o livro, o objetivo não é passar o conteúdo, é repetir até o momento que eu vou aprender. Então, não é só a questão de ver o estudo também para uma questão, como eu posso dizer, profissional, porque eu quero que ele seja um profissional, que ele tenha um cargo muito bom, que ele tenha um título muito bom e não sei o que ganhe dinheiro, não levo para esse lado. Eu sempre trabalho com ele a questão do estudo, de que ele sempre tem que trabalhar dentro das virtudes, é a formação humana, faz parte, é um dos pilares da formação humana e sempre baseado nas virtudes, porque não adianta nada ele ser um profissional, né, e muito bem qualificado tecnicamente, mas ser uma pessoa vazia de virtudes. Então a base de tudo é a virtude, é a humildade, é a paciência, é a paz, é a bondade. Então por isso que é um estudo alicerçado em Deus, porque a gente alicerça dentro das virtudes, né? Então onde ele tem que trabalhar a lei de Deus e com base, né, nas leis de Deus, no que o Jesus nos fala, enquanto que a gente precisa ser enquanto ser humano para ganhar a vida eterna, para ter oportunidade de morar no céu, de herdar a morada do céu, que é o que a gente busca, a gente também trabalha isso dentro do que a gente estuda. Então, o nosso estudo, ele é fundamentado dentro da espiritualidade. É um estudo fundamentado também dentro das capacitações da pessoa, dele, a questão do temperamento dele, a questão de que eu começo a avaliar de acordo com o temperamento dele, como eu posso aplicar aquele estudo, porque eu sei que determinadas formas que eu uso de ferramentas não vão me dar um dia satisfatório, porque eu sei que o temperamento dele em relação a isso tem mais restrição. E eu trabalho também a questão da vontade. Tem momentos também do estudo, como eu já falei,
que eu sei que não é tão satisfatório para ele, porque eu reconheço isso no temperamento dele, mas mesmo assim eu trabalho para poder ele também exercitar isso, que na vida nem sempre sempre não, toda vez, né? A gente lida, é uma caminhada de cruz, então tem momentos que vão ser momentos difíceis, vão ser momentos que vão ser penosos, e ele tem que lidar com isso é muito importante. Então a gente não trabalha só a questão lúdica de que é tudo divertido, não. Junto a isso, a gente também trabalha o que é mais penoso, o que é mais difícil, e junto a gente vence. Então, se hoje eu tenho dificuldade de ler um texto que é muito extenso, a gente começa dentro de um processo, vai um texto mais curto, amanhã a gente aumenta mais um pouco e aumenta mais um pouco. E uma outra questão também que eu tenho trabalhado com ele é a questão dos textos. Por exemplo, ele tem mais dificuldade com textos, com a escrita. Então, eu também procuro ver também, para facilitar o meu ingresso nisso com ele. Eu pego conteúdos que ele goste. Por exemplo, ele gosta muito de mundo animal. Então, hoje eu pego muito conteúdo de mundo animal para ele fazer leitura. Mas também a gente exerce também a leitura dentro do conhecimento da vida dos santos, que é muito importante, ele gosta muito. E independente disso, da questão de gostar ou não, a gente trabalha isso porque é de fundamental importância para nós cristãos. E também trabalhar o quê? O conteúdo do texto, né? Porque às vezes existem materiais que são textos pobres, são textos ruins, que falam coisas que tá longe de Deus, pregam coisas que não são boas, conteúdos que não são bons para as nossas crianças. Então a gente tem que tomar cuidado também com a literatura, que não é boa para a nossa criança, que não vai contribuir em nada para a nossa criança e ainda por cima pode prejudicar ela, né? Espiritualmente falando e enquanto pessoa também falando. Pessoa nós somos corpo, nós somos espírito. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente se alimenta, né? Dentro do intelectual, né? Porque tudo isso vai para o nosso espírito. Então isso também a gente trabalha com ele. Então o conteúdo do que se lê é muito importante, né? Na formação desse estudo, e as dinâmicas também que são legais. Por exemplo, meu filho ele gosta muito de artesanato. Então tem aulas que a gente aplica coisas de artesanato, mas nem sempre é artesanato, porque ele tem que entender que tem hora que não dá para ser, e ele tem que exercitar isso nele, porque senão ele fica achando que tem que ser sempre divertido. E a vida não é um parque de diversões, né? Então isso tem que ficar claro para as nossas crianças. E por fim, falar que a gente não pode limitar o estudo somente à sala de aula. A gente tem que ir muito além, trazer o estudo para o nosso ordinário da vida, trazer o estudo para a nossa realidade, e quando a gente também reconhece a fraqueza do nosso filho, é muito importante a gente reconhecer a fraqueza do nosso filho e juntos em Deus a gente trabalhar isso. Onde eu tenho mais dificuldade e onde eu tenho mais potencialidade, que são os dons que Deus me deu, eu explorar isso nele, para que ele use esse dom de Deus para o bem do próximo. Como, por exemplo, eu posso dizer isso, ele fala que ele gosta muito de matemática. Ele já falou que quando crescer ele quer ser pai e professor de matemática. E eu falei para ele, se você for um professor, antes de você saber a técnica da matemática, ou seja, somar muito bem, multiplicar, saber as operações, você tem que ser um professor que tem um olhar de humildade, que você tem que ser humilde. Você, desde hoje, na sua sala de aula lá, se você vê um amiguinho que tem dificuldade, você vai ajudar o amiguinho. Se você sabe mais essa matéria, você ajuda o amiguinho que tem dificuldade. Você não fica se vangloriando que você sabe, né? Mais que o outro. Não, exercitar a humildade. Ser um professor bom, que acolhe o aluno. Ser um professor que está sempre disposto que o aluno aprenda. Não ser um professor que se acha dono de si, né? Então, a gente, com isso, antes de tudo, deles ter a técnica de saber, né, ser um bom professor tecnicamente falando, ou profissionalmente falando, trabalhar isso. As virtudes, os frutos do Espírito Santo, tá? Que é a base de todos nós, ser humano, para que a gente possa ser o que for. Aí no futuro, um profissional, né, uma mãe de família, um pai de família, mas a gente sempre tem que estar pedindo a Deus o quê? Que desperte em nós os nossos dons do Espírito Santo para o bem do próximo e que a gente possa, a partir desses frutos do Espírito Santo, contribuir, né, para edificar outras almas e que a gente possa com isso também ter a graça de um dia herdar o reino dos céus, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e tchau, tchau.